Horas até umas 9, 9h30, tá bem? Bem, vamos então ler em 1 Coríntios capítulo 4. Versos 6 e 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 6 e 7. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. 2 pontos. Paulo quer destacar o que é que ele queria que os irmãos aprendessem. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se soberbeça a favor de um e em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E, se o recebeste, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? Eu quis ler o verso 7 porque é uma complementação do 6. No verso 6, Paulo está advertindo e dizendo: não ultrapassem o que está escrito. Porque Deus está comprometido, irmãos, apenas com o que está escrito. Deus não se compromete com aquilo que ele não falou. Deus não se compromete com aquilo que não está escrito. Ainda que venha um anjo dos céus e fale outra coisa além do que está escrito, o que é que Paulo recomenda fazer lá em Gálatas? Anátema. Bem-vindo, companheiro. Pode chegar, por favor. Chegar aqui do meu lado, eu fico feliz. Eu estou muito abandonado aqui, muito sozinho. Paulo está querendo que os irmãos de Corinto entendam que Deus não vai se comprometer com aquilo que Deus não disse. Mesmo que venha um anjo dos céus e ensine outra coisa, Paulo autoriza a igreja a dizer ao anjo: anátema, volte para o lugar de onde você veio. Não quero nem saber de onde você veio, seu anjo. Se o que você fala não confere com o que está escrito, pode voltar. Irmãos, isso é garantia para que não fiquemos agitados de um lado para outro por tudo que é novidade que aparece. Sobretudo, quando há muitas manifestações de dons. Eu já vivi em ambientes assim, e Corinto era um ambiente assim, havia multiplicidade de dons. Então, de repente, tinha alguém falando em nome de Deus, mas não falando da parte de Deus. É bem diferente. Nem tudo que é falado em nome de Deus é da parte de Deus. Como é que eu sei se aquilo que está sendo falado é da parte de Deus? Se confere com o que está escrito. Então, todas as vezes que eu vou além daquilo que está escrito, Paulo diz, fatalmente será em favor de um em detrimento de outro. Porque eu termino entrando em um terreno que é escorregadio. Eu termino entrando no terreno dos meus pensamentos, das minhas elucubrações, das minhas imaginações, e Deus não está comprometido com isso. E se entro nesse terreno, fatalmente meu coração vai mandar. Eu vou favorecer alguns e vou prejudicar outros. E qual é a garantia que isso não vai acontecer? Mantenha-se ao que está escrito. Por isso, no verso 7, ele diz: que vocês têm que não tenham recebido? Vocês têm muitos dons? Têm muitas manifestações de poder, do que seja? Tudo que vocês têm receberam de Deus. Aí ele afirma: nada tendes, nada, que não tenhas recebido. E se o recebestes, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? Por que enche o peito e diz: eu sou o bambambam? Qualquer coisa que você tenha, recebeu de Deus. Desculpa, que Alex é forte? Nasceu assim. Não é mérito dele não, ele pode trabalhar, ajudar. Mas não é mérito dele. Até características físicas, dons naturais, recebemos de Deus.
Tem um sujeito lá que é um gênio, super inteligente. Sim, ele nasceu com essa capacidade. Tudo que nós temos, dons espirituais ou dons naturais, recebemos de Deus. Por isso, nenhum de nós pode se ensoberbecer e achar que é alguma coisa ou tem alguma coisa em si mesmo. Esse foi o princípio que destruiu o querubim ungido. Ele era tão perfeito, tão bonito, que ele disse, bom, por que Deus tem que ser maior do que eu? Pois bem, e o que é que isso tem a ver conosco? Eu quero só que vocês entendam que tudo que nós fizermos na igreja, toda atividade da igreja, qualquer nível de organização que nós desenvolvamos na igreja, precisa ter a sua origem em algo que está escrito. A igreja não pode fugir disso que está escrito. Então nós precisamos olhar para nós, aquilo que fazemos, e perguntarmos, o que fazemos é bíblico? A estrutura que nós temos de funcionamento é bíblica? Esse negócio de discipulador é bíblico? Aqui nós temos um encontro de discipuladores. Mas onde é que está na Bíblia esse negócio de discipulador? Se nós não desenvolvermos convicções naquilo que estamos fazendo, convicções baseadas no que está escrito, nós vamos flutuar. Estaremos andando de novidade em novidade. Então é preciso que cada discipulador e discipulador aqui tenha uma convicção da parte de Deus, que sim, há uma tarefa a fazer, há um serviço a desenvolver na igreja, que resolvemos chamar de discipulado, mas que isso tem algum respaldo bíblico. Bom, a Bíblia, irmãos, não é normativa, a Bíblia não sai definindo procedimentos detalhados. A Bíblia tem princípios gerais que orientam o nosso comportamento. A doutrina, ela é muito clara, a doutrina sim, ela é muito definida, mas os princípios de ministério não são assim um checklist, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, faça assim, depois assim, depois assim, depois assim. Nunca é assim. Então nós vamos vendo a vida dos apóstolos, aquilo que eles fizeram lá no livro de Atos, e depois o que eles ensinaram nas cartas, para sabermos como é que a igreja viveu e como é que nós temos que viver. Mas não está escrito em lugar nenhum que a igreja tem que ter um presbitério assim, assim, assado, tem que ter um diaconato assim, assim, assado, e tem que ter um líder da igreja na casa, e tem que ter um discipulador. Isso não está registrado assim. Mas quando nós lemos as Escrituras e lemos aquilo que os apóstolos fizeram e aquilo que eles ensinaram, então nós encontramos esses ingredientes. E nós temos que pensar o seguinte: os apóstolos lançaram o fundamento da igreja. Tem algum pedreiro aqui, não? Abacate? Pronto, mestre de obra ali. O fundamento, a fundação de uma casa, o radier, o alicerce, tem dois propósitos. Sustentar, se eu estiver errado, você me corrige, viu? Meu mestre de obra. E é futuro engenheiro também. É? Então. Engenharia. O alicerce tem um propósito de sustentar a casa, ou a edificação que seja, um prédio, o que for, mas também define a forma. Você não pode fazer um fundamento quadrado e fazer uma edificação triangular. Você não pode fazer um fundamento retangular e fazer uma edificação circular. Então os apóstolos lançaram o fundamento da igreja. Está lá em Efésios 2, 19 a 22. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. É significativo, quando lemos lá em Apocalipse, quando descreve a nova Jerusalém descendo dos céus. Essa Jerusalém, essa nova Jerusalém, que é também uma representação da igreja, da noiva do Cordeiro, uma das descrições sobre ela é que as muralhas da cidade têm 12 fundamentos. Em cada fundamento está escrito o nome de um dos apóstolos do Cordeiro. Então, para mim, isso é significativo, que foram os apóstolos do Cordeiro que lançaram o fundamento. Por quê?
que foram eles que ouviram do Cordeiro que tinham que fazer. E eles saíram obedecendo o que o Cordeiro mandou. Jesus os chamou, Jesus os instruiu e Jesus os enviou. E eles saíram fazendo aquilo que Jesus falou. Então eles lançaram o fundamento. Por isso está lá em Atos 2, 42 a 47, que a igreja perseverava unânime na doutrina dos apóstolos. Porque a doutrina dos apóstolos nada mais é do que a reprodução da doutrina de Cristo. Por que isso é importante, irmãos? Porque se nós perdermos isso de vista, nós vamos querer inventar e edificar fora dessa planta, desse alicerce que os apóstolos lançaram. E quando começamos a inventar, isso não tem fim. A imaginação humana é infinita. E o que tem de novidade esquisita da igreja de Deus por aí fora, quanta loucura se vê em nome de Deus, destruindo a fé, destruindo a consciência, destruindo a vida de pessoas. Então eu tenho que saber o que os apóstolos fizeram. Bom, como é que eles entenderam aquela ordem de Jesus? Ide por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo o que vos tem ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. De vez em quando, irmãos, eu faço um exercício que eu queria animar vocês a fazer também. Se imaginem, deu uma viajada aí na cabeça, se imaginem lá em Betânia, Jesus reunido com seus apóstolos, com seus discípulos, e dizendo essa palavra. Enquanto dizia isto, ele ia subindo. Os discípulos aqui olhando para ele. Aí Jesus vai para os céus. E os discípulos saem dali com aquela palavra na cabeça deles, ressoando. Ide por todo mundo, fazer discípulos, batizando-os, ensinando a guardar. É importante imaginarmos essa cena para pensarmos assim, se fôssemos nós, faríamos o quê? Se eu estivesse lá no lugar deles, depois que Jesus fosse embora, o que eu ia fazer? Como é que eu iria obedecer a esta ordem? Porque tudo que eles fizeram depois, irmãos, tem a ver com isso. Eles saíram pregando o Evangelho, batizando pessoas e ensinando a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Importante entender que não existe uma única palavra de Jesus sobre como a igreja deveria funcionar. Jesus só usa a expressão igreja 2 vezes nos relatos do Evangelho. A primeira é em Mateus 16, naquela conversa com Pedro, quando ele pergunta, quem diz os homens que eu sou? Jeremias, Elias, um profeta, João Batista? E vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito de meu Pai que está nos céus. Eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus disse que a igreja é dele, e diz que ele vai edificar. Mas ele não fala como é que isso vai acontecer. Jesus não falou de presbitério, Jesus não falou de diaconato, Jesus não falou de igreja nas casas, Jesus não falou de juntas e ligamentos. Ele deixou isso para o Espírito Santo estabelecer. Jesus queria garantir que todos aqueles que iriam se mover dentro da igreja eram seus discípulos. Gente que ouviu o Evangelho, entendeu o Evangelho, creu no Evangelho e seguiu a Jesus. Negou a si mesmo, tomou a cruz, perdeu tudo, renunciou a tudo. Está pronto a perder pai, mãe, filho, irmão, irmã, marido, mulher e sua própria vida por causa de Jesus. Então o ensino de Jesus aponta para isso, a qualidade do discípulo. A qualidade daqueles que irão formar o seu reino e a sua igreja. Mas ele não fala da estrutura da igreja e como a igreja iria funcionar. Ele tem que garantir a matéria-prima com a qual a igreja será edificada, que são nossas vidas. Então todo o ensino de Jesus é voltado para isso. A outra palavra que Jesus, outra situação em que Jesus usa a expressão igreja, é em Mateus 18, quando ele diz assim, se teu irmão pecar contra ti, vai entre ti ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Se não te ouvir, pega uma ou duas testemunhas, leva uma ou duas testemunhas.
Se ouvir as testemunhas, ganhaste irmão. Se não ouvir, leva-o perante a igreja. Se não ouvir também a igreja, considera o gentio e publicano. É bom destacar aqui que Jesus dá importância enorme à sujeição uns aos outros. A sujeição ao corpo de Cristo, a sujeição à igreja. Se alguém não está sujeito à igreja, não é uma pessoa, é a igreja, então não serve para essa igreja. Considera um gentio publicano. Mas aqui é o departamento que, uma hora dessa, a gente pode explorar melhor. Tá? Mas só para dizer que Jesus só usou a expressão igreja essas duas vezes e ele não fala nada sobre a prática da igreja. A vida prática no sentido de estrutura de funcionamento. Se ia ter reunião, se não ia ter reunião, onde seriam as reuniões, ele não fala nada disso. Então os apóstolos, em posse disso, desse mandamento de pregar o evangelho e fazer discípulos, eles saíram e fizeram o quê? Pregaram o evangelho. No primeiro dia converte 3.000, depois mais 2.000, depois Filipe vai para Samaria e converte mais uma renca de gente. E o evangelho vai se espalhando pelo mundo. E as pessoas chegam. O que faz com essas pessoas quando chegam? Irmãos, é muito importante nós pensarmos naquela realidade. Nós temos o costume de ler a Bíblia meio assim, corrido, mas a Bíblia é também um livro histórico, é um relato histórico. E nós temos que pensar naquela realidade ali. Pensa assim, se converte 3.000, e a ordem de Jesus é, ensina a guardar. 12 apóstolos, porque depois eles já tinham colocado Matias no lugar de Judas, não poderiam ensinar 3.000 a guardar. Eles poderiam pregar para ensinar a saber, mas ensinar a praticar, impossível. 12 ensinar 3.000 a praticar alguma coisa. Quanta gente tinha ali convertida? No mínimo, antes desses 3.000, no mínimo, havia 500. Por que eu digo no mínimo? Porque Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala que Jesus foi visto, depois de ressuscitado, por mais de 500 irmãos. Então não eram só os 12 ou 120 que estavam orando no cenáculo. Além daqueles 120 que estavam orando no cenáculo, havia pelo menos 380 que não estavam ali. Gente que andou com Jesus, gente que ouviu Jesus, conhecia a doutrina de Cristo. Então quando aqueles 3.000 se converteram, isso não está registrado, mas é lícito deduzir que eles foram distribuídos para serem instruídos, serem ensinados a guardar, porque essa era a ordem, ensine a guardar. E aquele corpo de discípulos ali, aqueles irmãos, foram tratar de levar aquela gente a guardar os mandamentos de Jesus. Nunca foram chamados de discipuladores. Nunca. Mas quando Jesus mandou fazer discípulos, eu imagino que os apóstolos, eu estou dizendo imagino, irmãos, porque de fato não está lá descrito, tá? Nós temos então que buscar as referências bíblicas que possam orientar nosso entendimento. Os discípulos devem ter se perguntado, porque é uma pergunta que eu faria: o que é que ele quer dizer com esse negócio de fazer discípulos e ensinar a guardar? Eu me perguntaria, como é que eu executo essa ordem? Alguém aqui trabalha em alguma empresa? Quando recebe a instrução do chefe, do patrão, pensa como é que eu faço isso? Você tem que saber o que fazer e como fazer. É natural que eles tenham pensado, bom, ele quer que nós façamos com os que se converterem o que ele fez conosco. E o que foi que Jesus fez com eles? Marcos 3,14. Ele escolheu 12 para estarem com ele e enviá-los a pregar. Aí nós vamos para João 13. Bom, Marcos 3,14 é só para dizer que Jesus chamou para estarem com ele. Então, era natural que eles pensassem, como é que vamos ensinar alguém a guardar? Temos que chamar essas pessoas que se convertem a estarem conosco. Para que eles venham e vejam como é que nós fazemos. E aprendam como fazer, andando conosco. Como nós aprendemos a fazer, andando com ele. Até para orar, os discípulos disseram a Jesus, ensina-nos a orar. O discípulo novo tem que andar com o discípulo maduro para aprender, inclusive, a orar, aprender a pregar e aprender a doutrina.
Aí em João 13, Jesus, depois que ele lavou os pés aos discípulos, né, ele diz assim, eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façam vocês também. Isso é ensinar a guardar. Jesus queria ensinar os discípulos a ser humildes, a não se vangloriarem, a não se estribarem em seu próprio entendimento, a não julgarem que são alguma coisa. O que é que ele fez? Às vésperas da sua morte, irmão, aquilo ali tudo aconteceu na tarde que antecedeu a noite lá de Getsêmani, que Jesus seria preso. João 13, 14, 15, 16, 17, tudo aconteceu em uma tarde. Tarde, início de noite. Jesus sabia que ia morrer naquele dia, ia ser preso naquele dia, morrer no dia seguinte, de manhã cedo. Então ele precisava deixar algumas marcas na consciência dos discípulos. E ele reuniu os discípulos, tirou a veste de cima, se cingiu com a toalha e foi lavar os pés dos discípulos. Aquele serviço, eu já vi irmãos da igreja lavando os pés uns dos outros. Eu acho interessante, mas esse lavar os pés que nós usamos hoje, que alguns usam hoje, não tem muito a ver com aquela realidade não. Quando se lava os pés de alguém hoje, é uma expressão de honra, de gratidão, enfim. Mas lá era um serviço mesmo, regular nas casas de pessoas que tinham maior posse. Havia um escravo que lavava os pés dos visitantes. Ninguém tinha tênis fechado. Não existia tênis, não existia sapatos. Eram sandálias. Foi João Batista que falou sobre Jesus, eu não sou digno de, debruçando-me, desatar as correias das suas sandálias. As pessoas andavam de sandálias. Abriam mão de calçar as sandálias, né? Na preparação do Evangelho da Paz. E não havia calçamento. E não havia asfalto. Havia muita poeira. E as pessoas nobres andando pelas ruas empoeiradas sujavam seus pés. Chegava na casa de um anfitrião ilustre, não ia entrar lá com os pés sujos de poeira. Então tinha um escravo que ficava à porta para lavar os pés dessas pessoas. Esse escravo, via de regra, era um escravo que tinha pouca competência. Tinha um escravo que cuidava das ovelhas, tinha um escravo que cuidava dos cavalos, tinha um escravo que era ferreiro, tinha um escravo que era carpinteiro, tinha escravo para tudo. Tinha escravo que era professor, eram os pedagogos, mas eram escravos também. E tinha um escravo que não tinha muita capacidade, ele fazia o quê? Lavava o pé. Aí Jesus se coloca identificado com esse tipo de escravo. Por isso Pedro se escandalizou. Disse, nunca lavarás meus pés. Ele disse, sossega, Pedro, desde lambança. Se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Então me lave todo. Também não, Pedro. Desde lambança. Vocês estão lavados pela palavra que o Senhor falado. Não basta lavar seus pés. Ele queria comunicar aos discípulos que esse é o padrão do relacionamento. Aí ele disse assim, vocês me chamam Senhor e Mestre, e fazem bem, porque eu sou Senhor e Mestre. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Jesus está deixando uma marca naqueles que presidem e lideram. Vocês são servos. Estão para lavar os pés aos santos. Toda essa conversa comprida aqui foi para dizer o seguinte, Jesus ensinou demonstrando. Então, quando os discípulos pensavam em ensinar a guardar, eles sabiam do que Jesus estava falando. Ele quer que nós façamos com os outros o que ele fez conosco. Ele demonstrou, ele praticou. Então imagine que eu saio por aí dizendo que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Mas a multidão de testemunhas que me veem e que andam comigo na minha casa e fora dela ou na casa deles, é muito difícil você botar máscara o dia todo, todos os dias. Eu fico tratando Gina bonitinho, engraçadinho na frente dos outros, e em casa eu puxo os cabelos dela, dou rasteira e grito. Os discípulos podem frequentar minha casa.
Eu posso frequentar a casa dos discípulos e eles verem como é esse negócio de amar a esposa como cristão da igreja. Como é que isso funciona? Não é só ensino. Tem que ensinar a guardar. Como é que ele vai guardar se ele nunca vê? A Bíblia diz que as mulheres devem obedecer seus maridos em tudo, como ao Senhor. E que devem respeitar seus maridos. Ou seja, não trate, entre outras coisas, né? Não trate seu marido como um menino. Respeita seu marido, é seu senhor, não é seu filho. Como é que uma mulher na igreja, amadurecida, vai ensinar para uma feminista que vem do mundo? Se converte, uma feminista se converte e vem do mundo. Aí vai um irmão na igreja ensinar para ela a obedecer e respeitar seu marido. Não tem como fazer isso se não trouxer essa mulher para conviver com você e ver como é que você reage. Às vezes, quando o marido até tem um comportamento que não é mais elogiado, como é que a mulher mansa administra isso? Aí quando a gente junta o que Jesus falou em João 13, eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, vocês façam também. A gente junta isso com Marcos 13,14, chamou os 12 para estarem com ele, nós podemos concluir que só é possível ensinar a guardar se trazer para estar consigo, para ver como é que faz. Então fazer discípulos não é fazer estudo bíblico. Inclui o estudo bíblico, inclui o ensinar as escrituras, mas a ordem é ensinar a guardar, e não apenas ensinar a saber. Toda essa conversa é para tentar explicar o que é que nos chamamos de discipuladores, né? É aquele assim, tem respaldo bíblico para isso? Ou é invencionice nossa? Bom, a igreja desenvolveu-se assim. Quando nós olhamos para o relacionamento de Paulo e Timóteo, por exemplo, 2 Timóteo 2,2, 2 Timóteo 2, 1 e 2, capítulo 2, versos 1 e 2. No verso 1, Paulo chama Timóteo de verdadeiro filho. Aí no verso 2 diz assim: e o que de minha parte ouviste, diante de muitas testemunhas, isso mesmo, transmita a homens fiéis e idôneos para que transmitam a outros. O que Paulo está dizendo ali, irmãos, não é que um dia ele reuniu várias testemunhas, solenemente, chamou Timóteo e disse: Timóteo, é o seguinte, vem para cá aqui agora, presta atenção, viu, Timóteo? Eu vou lhe falar diante de muitas testemunhas, presta atenção, Timóteo. Não foi isso que Paulo fez. Não é isso que Paulo está dizendo ali. O que Paulo está dizendo é o seguinte: Timóteo, você anda comigo, e você me ouviu falar essas coisas muitas vezes, diante de muita gente, as mesmas coisas. Então, isto mesmo, Timóteo, isto mesmo que você ouviu tantas vezes, diante de tanta gente, é isso que você deve transmitir a homens fiéis e idôneos. Dando a entender que Timóteo andava com ele. E ouviu 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 60 vezes. A mesma coisa, porque a doutrina não altera. Nós não precisamos de novidades para atrair a igreja. A igreja não é lugar de reunião para entretenimento dos santos. É para o desenvolvimento do serviço dos santos. Então a doutrina não tem invenção, não tem novidade, é isso aqui. Então Timóteo ouviu sempre a mesma coisa. Aí nós avançamos na segunda carta de Paulo a Timóteo ainda, no capítulo 3, versos 10 a 14. Paulo começa dizendo assim: tu, porém, tens seguido de perto meu ensino, fé, procedimento, propósito, amor, perseverança, as muitas tribulações. O que é seguir de perto? É estar junto e ver. Então Timóteo viu muitas vezes Paulo proceder de forma correta. Ele estava tão perto de Paulo que ele não apenas conhecia o procedimento de Paulo, mas ele conhecia o coração de Paulo, ele conhecia o propósito de Paulo, conhecia a pureza de Paulo, a fé de Paulo, o amor de Paulo, a perseverança, a paciência de Paulo, porque andava junto e via. Então, quando pensamos, irmãos, em fazer discípulos, estamos pensando em um grupo de pessoas que receberam o Evangelho, tornaram-se no caminho pessoas amadurecidas, exercitadas na prática,
E agora vão ensinar outros a guardarem. Isso aqui é uma ordem de Jesus. Alguém consegue água? Alguém lá no fundo? Consegue água para mim, por favor, mano? Fazer discípulos e ensinar a guardar é uma ordem de Jesus. Agora, até quando vamos ensinar alguém a guardar? Quando Paulo escreveu essa segunda carta a Timóteo, Paulo estava preso. Paulo, inclusive, já sabia que ia ser morto. É nessa segunda carta que ele diz: combati o bom combate, eu terminei a carreira e guardei a fé. Pois bem, Timóteo ali já tinha andado com Paulo muitos anos, mas Paulo segue instruindo Timóteo. Irmãos, a formação de um discípulo não acaba nunca. Eu tenho 47 anos de convertido, 33 anos, 32 anos e meio como presbítero. Eu continuo sendo instruído. Isso não acaba nunca. Tem sempre alguém na minha frente. Tem sempre alguém que andou mais do que eu. E com que eu tenho que aprender. E para aprender eu tenho que estar junto, tenho que estar perto para ver e querer receber. Então, quando Jesus disse, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho falado, ele não disse, olha, faça isso por 2 anos, depois está bom. Não. Faça por 5 anos, não precisa mais ser discipulado. Não. Eu tenho pessoas a quem eu me reporto. Eu tenho pessoas que me instruem. Eu tenho pessoas a quem eu presto contas. Chegará um momento que não precisamos ser instruídos por mais ninguém. Isso não vai chegar. Você não tem alguém mais velho, mais experiente, você já está beirando os 80? É difícil achar alguém mais velho que você para ensinar. Tem alguém do seu lado que andou com você e a quem você pode mutuamente se instruir, se submeter. Isso não tem fim. Se não tem fim, se nós vamos passar a vida ensinando os outros a guardarem os mandamentos do Senhor e tendo outros nos ensinando a nós guardarmos os mandamentos do Senhor, por que nós não podemos chamar esse que está fazendo o discípulo de discipulador? Não gostou do nome? Invente qualquer um. Pense em qualquer um. O nome não é o mais importante, irmãos. A terminologia não é importante. Nós não somos o grupo que tem discipulado. Não. O importante é o serviço. O que é o serviço? Fazer discípulo, batizar, ensinar a guardar. Se está acontecendo, chame do nome que quiser. Mas todo mundo tem que estar pregando o Evangelho e se converte, batizando e se batiza, ensinando a guardar. Esta é a ordem de Jesus. Ninguém está isento disso. Ninguém está liberado dessa ordem. Todos os discípulos de Jesus, todos os que creram em Jesus, devem pregar o Evangelho. Se alguém converteu, batiza. Batizou, agora vai ensinar a guardar. Isso está claro? Amém. Alguém tem alguma dúvida? Então, assim, chamar de discipulador, discipuladora, não é importante. E por que é necessário e importante frisarmos que o nome não é importante? Porque às vezes vira status. Eu vou para o encontro discipulador, viu? Desculpa aí, viu? Mas eu vou para o encontro discipulador. Eu vou para o encontro de líder, eu sou líder, viu? Desculpa aí. Vira status, vira posição. Eu vou para a reunião de presbitério. O nome e a posição não tem nenhum valor. Tem valor o serviço. Nós fomos chamados a desempenhar um serviço. O nosso serviço é pregar o Evangelho e depois ensinar os que se convertem a guardarem todas as coisas que Ele ordenou. Quando isso está claro em nossa mente, irmãos, fica mais fácil. Fazemos tudo que diz respeito a isso. Então, ninguém precisa ter complexo de discipulador ou não discipulador. Há um serviço que Jesus mandou. Para facilitar, e apenas para facilitar, a nossa comunicação e o nosso funcionamento, se resolveu chamar de discipulador. Assim como se resolveu chamar de igreja na casa ou grupo caseiro, não faz muita diferença a terminologia. É só para indicar que desde o princípio a igreja estava nas casas.
E as cartas apostólicas demonstram isso. Fulano é a igreja que está na sua casa. A igreja que recebe na sua casa. Todos os dias estavam juntos no templo, de casa em casa. Um pequeno parênteses. Alguém tem dúvida aqui de que quando a Bíblia diz que os discípulos estavam no templo todos os dias, alguém tem ideia do que é isso? Alguém tem dúvida de que não era lá dentro do templo? Porque eu já vi pastores batistas defendendo que tem respaldo bíblico fazer templo porque os discípulos estavam no templo. Vocês têm dúvida sobre isso? Que o templo aqui não era exatamente o templo? 3 minutos, deixa eu falar 3 minutos. O templo era uma construção mais ou menos assim, de dentro para fora. O último compartimento era o chamado Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano apenas, para oferecer sacrifício por toda a nação. Mas antes ele oferecia sacrifício por si mesmo. Depois tinha um lugar santo, onde ficavam os sacerdotes. Depois tinha um pátio dos homens, onde as mulheres não entravam. Os homens entravam para ter suas reuniões, servia como tipo de sinagoga, local para ensino, discutir a Bíblia, etc. Depois tinha um pátio das mulheres, que era mais externo, onde as mulheres ficavam ali. E depois, fora do chamado recinto sagrado, estava o pátio dos gentios, que também era chamado de templo, mas não era considerado recinto sagrado. Era uma parte externa, descoberta, onde inclusive os gentios poderiam entrar e circular por ali. Mesmo aquele que não era judeu poderia ficar ali. Então não era um lugar sagrado, mas era chamado de templo. Nesse lugar ficava o pórtico de Salomão, onde Jesus se reunia com seus discípulos para ensinar. E depois os apóstolos seguiram se reunindo no tal pórtico de Salomão, mas era no pátio dos gentios. Então, quando diz que eles estavam diariamente no templo, não é que eles entravam lá no lugar tido por sagrado para os judeus, para cultuar a Jesus lá dentro, ou para falar de Jesus lá dentro, porque os judeus não permitiriam isso. Eles seriam expulsos, talvez apedrejados. Eles ficavam no lugar que qualquer um podia ficar, mas era chamado de templo também. Só para ninguém ficar confuso achando que o templo ali era um local assim coberto, um salão para a igreja se reunir. Bom, vocês têm descanso nessa compreensão de que ser discipulador não é um título, não é um carimbo que recebe na testa dentro dessa estrutura da igreja sem nome, da turma do discipulado, da turma do Evangelho do Reino, não é nada disso. É apenas gente que está cumprindo a ordem de Jesus, fazendo discípulos e ensinando a guardar. Chama o discipulador para facilitar. Imagine, a gente quer ter uma reunião com essa. Aí bota no grupo de WhatsApp, ou bota no dia do encontro geral, pega o microfone e fala: irmãos, aqueles todos que estão cumprindo a ordem lá e fazendo discípulos, ensinando a guardar, a gente vai se reunir. Não, discipuladores. É só para isso. Amém? Amém. Bom, isso feito, vamos tentar entender um pouco sobre juntas e ligamentos. Eu tinha ficado na dúvida se a gente desenvolveria aqui uma conversa sobre o serviço de fazer discípulos, como fazer discípulos, como ensinar a guardar, ou se explorávamos um pouco, depois dessa introdução sobre a junta e discipulado, se explorávamos um pouco o conceito de juntas e ligamentos. Eu ainda estou na dúvida, minha inclinação é falar de juntas e ligamentos. Mas não sei se Lázaro e Jarbas preferem que exploremos o serviço de fazer discípulos com mais detalhes, ou se a gente explora um pouco o conceito de junta e ligamento. Acho que falar do Daniel sobre a questão serviço de fazer discípulo. Segue explorando-se então. Sério? Não sei Lázaro o que pensa. Vamos seguir. Bom, deixa eu dobrar mais um pouquinho então. Porque assim, eu tentei explorar aqui o conceito
de discipulado ou de discipulador, o conceito, entendemos o que é isso. Tá? Porque isso desmistifica muita coisa e orienta no serviço e nos traz mais convicção. Eu posso explorar o aspecto prático disso, ou posso tentar ajudar a compreendermos também o conceito de juntas e ligamentos, que talvez possa haver confusão na mente de vocês. Ou posso correr um pouquinho de cada lado e fazer um pouco de cada um. Pode ser também, faz a tabelinha ali. Para a tabelinha? Aí nós iríamos pelo menos até 9h30, no mínimo. Vai até 10 e tá bom. É? Numa tabela, na outra. Ok. Então, vamos garantir logo a compreensão do conceito de juntas e ligamentos. Porque se nós não entendemos o conceito, irmão, nós fazemos sem saber o que estamos fazendo. Não sei se vocês já ouviram sobre o experimento que alguns cientistas fizeram com macacos. Contei aqui outra vez? A minha mulher se lembra que eu contei, eu não me lembrava mais. Eu vou tentar resumir rapidamente. É só para garantir que nós não vamos ficar repetindo o procedimento sem saber o porquê estamos fazendo. O sujeito botou 4 macacos em uma jaula e deixou preparado uma mangueira de água gelada. Aí foi e botou um cacho de banana pendurado lá em cima. Os macacos viram aquilo, o mais gaiato correu primeiro, foi comer a banana, claro, banana madura. Os 3 que ficaram embaixo, na hora que aquele macaco gaiato subiu para comer a banana, os 3 macacos que ficaram embaixo tomaram o jato de água gelada. E foi aquele desespero. E o cara só fechou a mangueira quando o macaco desceu. Quando desceu, ele fechou. Então, aqueles 3 macacos ali com aquela cara de assustados, que maluquice é essa aqui? Aí o segundo macaco, já molhadinho, resolveu comer banana também. Os 3 ficaram embaixo, tomaram água gelada. E assim, todas as vezes que o macaco subia, quem ficava embaixo tomava água gelada. Depois de 1, 2 dias com isso, eles se deram conta que não valia a pena comer aquela banana. O preço que eles pagavam de tomar um banho de água gelada não valia a pena. Então, melhor deixar a banana apodrecer lá. Ninguém vai comer banana. Aí ficaram lá os 4 ali de greve, né? Aí a fome apertou, correu para pegar a banana. Mas antes dos 3 que ficaram embaixo tomarem água gelada, eles agarraram aquele macaco e deram-lhe uma pisa. Não vai não. Eu não vou tomar água gelada por sua causa não. E deram um pau naquele macaquinho ali. Aí daqui a pouco, vou estar lá com a cara toda inchada, um segundo resolve ir. Os outros 3 agarram ele, pau. No fim, eles se convenceram que não vale a pena. Se alguém se atrevesse a pegar banana e apanhar. Por quê? Quando o cientista viu que isso estava estabelecido, o que é que ele fez? Tirou um daqueles macacos e botou um novo. O novo que entrou não sabia da história da água gelada, não sabia da surra que tomava. Ele entrou, viu ali 3 macacos com a cara para cima e um cacho de banana ali esperando por eles. Ele deve ter olhado e pensado assim, macacado otário, cacho de banana dando sopa aqui, eles estão aí, de bobeira. Aí ele correu para pegar. Os outros três já sabiam que se ele subisse, eles iam tomar um banho de água gelada. O que fizeram com ele? Agarraram e pau! E deu-lhe a sua. Ele não entendeu nada. Esses macacos são malucos, não é possível. Vou tentar de novo, correu de novo, agarraram ele, pau! Depois de umas 3 tentativas, ele desistiu. Sério. Aqui os macacos é tudo doido, se for comer banana, apanha, então vou ficar quieto aqui. O que é que o cientista fez? Tirou um segundo macaco, que já tinha tomado água gelada, e botou um novo. Quando esse segundo novo foi subir, aquele primeiro novo, que não tinha tomado água gelada, mas tinha apanhado, agarrou ele também, pau! Eu entrei, apanhei, ele vai apanhar. Não é assim não. No fim, o cientista tirou os 4 primeiros macacos. Estavam ali 4 macacos novos. Mas quem subisse para pegar a banana apanhava. Eles não sabiam o motivo. Mas aqui é assim.
Aqui é assim. Se for querer pegar banana, apanha. Por quê? Ah, eu cheguei a apanhar. Todo mundo apanha. Porque aqui é assim. Os primeiros sabiam que era por causa da água gelada. Os novos não sabiam. Quando nós saímos fazendo coisas sem entendermos por que fazemos, a gente apenas reproduz procedimentos. Mas não temos convicção de fé para fazer aquilo convicto. E nem que o sangue dê na canela, eu vou fazer porque essa é a vontade de Deus. Então nós não podemos da igreja sair fazendo as coisas sem termos entendimento. Por que fazemos isso? Então nós temos que nos perguntar, por que esse negócio de junta e ligamento? Quem tirou isso da Bíblia? Quem disse que discipulado e companheirismo são junta e ligamento no corpo de Cristo? Quem tiraram isso? Então nós temos que ter algum nível de convicção bíblica para nos movermos com convicção e não sermos facilmente demovidos de nosso entendimento. Ok, vamos lá. Eu não vou ler o texto todo agora, mas peço que vocês anotem. 1 Coríntios 12, de 12 a 27. Nesse texto, nesse trecho da carta aos Coríntios, Paulo está dizendo que todos nós fomos batizados em um corpo, no mesmo Espírito. No mesmo Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. E que neste corpo nos foi dado beber do mesmo Espírito. Ele segue dizendo que, embora sendo muitos, somos um só corpo. Ele vai repetir essa frase várias vezes. Depois ele fala, somos membros uns dos outros, dependentes uns dos outros, e que a cabeça não pode dizer aos pés, não depende de ti. E começa a falar como um corpo, num corpo, um membro depende do outro. O que é que Paulo está tentando comunicar, irmãos, nesse texto? Ele está dizendo assim, irmãos, a igreja é o corpo de Cristo. Como é que um corpo humano funciona? É assim que a igreja deve funcionar. No corpo humano, os membros estão ligados uns aos outros. Aí nós precisamos juntar 1 Coríntios 12, de 12 a 27, com Efésios 4, de 11 a 16. Esse aqui eu quero ler, pelo menos, do 14 ao 16. Efésios 4, de 14 a 16. E Paulo está se referindo ao corpo de Cristo. Eu citei 1 Coríntios 12 porque lá ele fala explicitamente que somos um corpo. E Paulo está usando uma realidade natural, que é o corpo humano, para ilustrar uma realidade espiritual, que é o corpo de Cristo. Paulo está dizendo que assim como funciona o corpo de Cristo, o corpo humano, assim deve funcionar o corpo de Cristo. Nós precisamos, quando pensarmos em juntas e ligamentos, pensarmos nisto. Efésios 4, de 14 a 16. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro. Permitam-me aqui um pequeno parêntese. Existem pessoas que cometem erros porque foram induzidas a errar. Mas há outras pessoas que Paulo classifica aqui, que usam de artimanha para, com astúcia, induzir ao erro. É diferente. Aí ele diz que nós não devemos mais ser como meninos, agitados de um lado para o outro por todo vento e doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro, ou seja, por aqueles que ultrapassam o que está escrito e desviam a verdade. Aí ele dá a receita para que isso não aconteça. Como é que eu vou garantir que não seria mais agitado de um lado para o outro por todo vento e doutrina? Mas, seguindo a verdade em amor, em algumas versões diz assim, falando a verdade em amor, nunca deixem de falar a verdade porque amam. Porque alguns, porque, entre aspas, amam, não falam a verdade e deixam o outro se perder. Fala a verdade. É em amor, mas é a verdade.
O amor não pode impedir a verdade e a verdade não deve ser falada sem amor. Fala a verdade, mas fale amor. É amor, mas fale toda a verdade. Mas seguindo a verdade e amor, ou falando a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, que é a cabeça, Cristo. De quem, olha aqui a figura de corpo de novo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Paulo está dizendo que um corpo bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, os membros ligados entre si, não serão arrastados por aí. Vê alguém tentar tirar meu dedo aqui, polegar. Qualquer um de vocês, vem tentar tirar meu dedo polegar. Eu vou dar murro, pontapé, mordida, se larga meu dedo aí. Não tira meu dedo não. Hein? Cristina vai ajudar também. Pois é, deixe meu dedo aqui. Um membro não pode ser arrancado facilmente do corpo. Se está ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas. Que Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, assim como no corpo humano, todos os membros estão ligados, forte e firmemente ligados, no corpo de Cristo, nós temos que ter vínculos e relacionamentos firmes, que não nos permitam ser arrastados para um lado e para o outro. E quando isso acontece, o corpo efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Pensemos em duas figuras. Isso é uma figura muito antiga, que nós usávamos muito no passado e anda meio desatualizada, é preciso recuperar essa figura. Se nós colocássemos aqui nessa sala uma caixa enorme, e dentro dela todos os membros de um corpo humano. Cabeça, olho, orelha, língua, dente, nariz, pescoço, braço, mão, dedos, mas tudo cortado separadinho. Perna, mocotó, tudo ali. Mas separado. Ali seria um corpo? Não. O que é aquilo? Caixa de membros. Uma caixa de membros. Todos os membros estão ali, mas não é um corpo. Até um gato pega ali, passa ali, pega um dedo e sai correndo. E não vai doer em ninguém. Não está unido. É membro, mas não está ligado. E o corpo não sente, porque não está sendo corpo. Uma figura parecida com essa é uma construção. De novo aqui perguntar ao nosso mestre de obra. Assim, chutando bem por alto, quantos blocos tu acha que foram usados para fazer essa casa aqui? $15.000 blocos. Pronto. Aí só o dono mesmo. Aí pensa assim, você construiu ou você já comprou assim? Não, eu não construí não, mas quem construiu foi comigo aqui mesmo. Pensa assim, 15.000 blocos. Antes de edificar essa casa, chegam aqui os caminhões e deixam aqui na porta, amontoado lá, 15.000 blocos. Se chega um gaiato de noite com um carrinho de mão e leva 15 blocos de uma montanha de 15.000, o pedreiro vai sentir falta? Não vai sentir. O que são 15 blocos de uma montanha de 15.000? Agora, pega esses blocos e edifique-os uns sobre os outros. E construa essa casa. Agora, chega aqui um gaiato de noite para tirar 15 blocos dessa parede aqui. Uma talhadeira e uma marreta. Primeira marretada, acorda a casa toda. Não é fácil tirar uma pedra de uma edificação se está edificado. E a Bíblia também nos compara com uma casa para a habitação de Deus em Espírito. Está lá em Efésios 2, 19 a 22. Está em 1 Pedro 2, 4 a 6. Somos pedras vivas. Estamos sendo edificados uns sobre os outros para a habitação de Deus em Espírito. Se estivermos soltos, seremos facilmente levados. Se estamos edificados, ninguém nos arranca dessa construção. Não é fácil arrancar. Foi só mais uma figura, mas voltando para o corpo. Primeira figura é essa. Se o corpo está unido
aconjuntado, não se arranca facilmente um membro daí. Segundo, o corpo cresce harmoniosamente. Tem bebezinho aqui, não tem, Samuel? Olha aquele casalzinho charmoso, aquele molequinho lindo ali. Esse bebê está crescendo. Ele não está do mesmo tamanho que ele estava quando nasceu. Mas como é que ele está crescendo? Primeiro cresce o braço direito assim, e o esquerdo fica assim. Aí no mês seguinte cresce o esquerdo. Cresce uma orelha, depois outra orelha. O corpo cresce harmoniosamente. O corpo desenvolve seu próprio aumento para a edificação em si mesmo, amor. Isso é uma coisa harmoniosa. Por que assim? Porque os membros estão ligados. E a mesma vida que chega na orelha direita, chega na orelha esquerda. A mesma vida chega no braço direito, chega no braço esquerdo. Então crescem juntos. Cada qual, na medida que corresponde àquele membro, mas o corpo cresce junto por igual. Quando Paulo fala no verso 13 do capítulo 4, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a ser homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, não está dizendo que cada um de nós não vai ter defeito nenhum. Está dizendo que a igreja, como corpo de Cristo, será aperfeiçoada. Vai ser uma expressão da vida de Cristo. Vai ser uma expressão do reino de Deus sobre a terra e será visível. Mas para que isso aconteça, irmãos, precisamos estar vinculados. Todos os membros ligados por juntas e ligamentos. Todos. Aí cada um vai dar a sua justa cooperação. Pensa nisso de justa cooperação. Alguém consegue levantar um balde de 20 quilos com o dedo mediu? Alguém consegue levantar um balde de 20 quilos com o polegar? O polegar é mais forte, né? Mas o cabo tem que ser. Mas se você fecha a mão, você pega com alguma facilidade. Né? Agora experimente pegar esse balde sem a ajuda do dedo midinho. Pega só esses 4 dedos e tente levantar o mesmo balde. O dedinho está ali, mas ele não está funcionando, ele está aqui. Você pode conseguir, mas vai ser muito mais difícil. O dedo não tem a força do pulso, do punho, mas ele dá a sua justa cooperação. Só ele ajudar a fechar a mão, facilita pegar o tal do balde. Ele não é forte como o braço, mas ele dá a sua justa cooperação. Irmãos, não existem inúteis na casa de Deus. Não existem discípulos imprestáveis. Não existem membros sem função. As funções são diferentes, cada um dá segundo sua capacidade. Mas é a justa cooperação. Quem recebeu mais não pode dar menos. E quem recebeu menos, pois dê tudo, dê só menos. Quer dizer, dê na proporção que você recebeu, mas não negue a sua cooperação no serviço. Então, quando o corpo está unido, isso acontece. O corpo está organizado, ele está vinculado, então ele pode servir, ele pode trabalhar. E as juntas e ligamentos existem no corpo de Cristo apenas para isto, para garantir que o corpo vai desenvolver e desempenhar o seu serviço. As juntas e ligamentos é para garantir que o corpo vai servir, que o corpo vai trabalhar, que o corpo vai pregar o evangelho, que o corpo vai edificar os santos, que o corpo vai hospedar, que o corpo vai servir, vai ser generoso, vai socorrer, vai lavar os pés um dos outros. É para garantir o serviço dos santos. O texto de Efésios 4, de 11 a 16, termina falando do corpo, mas quando ele começa falando assim. Ele começa falando dos santos. E na frente é que ele demonstra que esses santos formam um corpo. Mas ele começa dizendo assim: e ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E para que essa turma está aí? Mas essa turma toda está aí, não é para ser chamado de homem de Deus, não. Não é para ser chamado de homem de Deus, não. Não é para botar cara bonita no YouTube, nem para ser chamado de ungido, nem para ser o servo de Deus super importante, não é para isso não. Seja apóstolo, seja profeta, seja evangelista, seja pastor, seja mestre, está posto ali com um propósito bem definido.
com vistas ao correto ordenamento dos santos. Não é para ser pregador famoso, é para correto ordenar os santos. Se vai se tornar famoso, paciência, mas não é o motivo, é uma consequência. O seu trabalho é correto ordenar os santos. E correto ordenar os santos para quê? Vamos na sequência do texto. Com vistas ao correto ordenamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Serviço de quem? Dos santos. Paulo está dizendo que se os santos não forem corretamente ordenados, não poderão desempenhar o seu serviço. Vamos pegar aqui mais um exemplo. Eu gosto de usar o meu próprio exemplo, né, de propósito. Imagine que minhas orelhas, que são grandes, pelo menos quando eu era menino, meu apelido era Topogijo, elefantinho dumbo, orelha de abano, menino orelhão. Imagine que meus orelhões, ao invés de estarem aqui, em cima da cabeça, estivessem na sola do pé. Aí eu estou encostado aqui, é uma sandália, mas imagine a orelha embaixo do pé. Eu estou surdo. E quando começasse a andar, se estivesse descalço, quando o pé levantasse para dar o primeiro passo, eu ouviria. Quando pisasse no chão, eu ficaria surdo. Esse é um ouvido intermitente. Não serve para nada um ouvido na sola do pé. Esse ouvido não está corretamente ordenado. Ele está no lugar errado, ele está funcionando. Então, aqueles responsáveis pelo correto ordenamento dos santos têm que olhar para o corpo e dizer assim, fulano e cicrano está funcionando? Eles estão desempenhando o serviço? Não está não? Por que não está? Encostar. E aí, está fazendo essa junta aí que não está funcionando? E ajudar, instruir, e corrigir, e animar. Se de todo não funcionar, correto ordena. O que é correto ordenar? É botar em uma condição que funcione. Então, vou tirar a orelha da sola do pé e botar aqui, porque aqui ela funciona. Na sola do pé ela não funciona. E às vezes tem juntas que não estão funcionando. E tenta, assim, não está funcionando, não força a barra, não é casamento. Separa, correto ordena. Tenta com outro, tenta com outra. Tenta fazer de um jeito que vá funcionar de maneira que desempenhe o seu serviço. É para desempenhar o serviço. Vamos repetir o texto? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao correto ordenamento dos santos para o desempenho do serviço. Para que é que existe esse serviço dos santos? Para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo só será edificado, Paulo está dizendo, se os santos desempenharem seu serviço. E os santos só irão desempenhar o seu serviço se forem corretamente ordenados. E só serão corretamente ordenados se essa turma toda lá, apóstolo, profeta, evangelista, tal, fizer o serviço deles, que é ficar cuidando para que tudo funcione. Olhar de cima e ver o que é que não está bom aqui. Pô, peraí, muda ali, bota para cá. Mas os santos todos têm que funcionar. Todos os santos têm um serviço. Lembra da figura do dedo midinho? Ele é fraquinho, mas tem um serviço dele. Inclusive dá para desentupir. Futucar o ouvido de vez em quando, né? O polegar não consegue. Todos os membros têm um serviço. E os que presidem estão ali para garantir que todos os santos vão desempenhar seu serviço. Aí quando avançamos no texto, vamos ver que ele termina falando de juntas e ligamentos, que unem o corpo para que o corpo possa desempenhar o seu serviço, cada um da sua justa cooperação. O corpo proporciona a edificação de si mesmo em amor. Então, todas as vezes que pensarmos em juntas e ligamentos, pensemos em um corpo funcionando. Até os membros internos não estão soltos. Se tivesse solto lá dentro, quando alguém plantasse bananeira, o bofe vinha para a goela. Por que o bofe não vem para a goela? Porque está preso. Tá? Tem ligamentos que unem os órgãos entre si. Então, ali unidos e ligados, eles desempenham o seu serviço, e o corpo funciona, o corpo cresce, o corpo trabalha, o corpo serve. Então, todas as vezes que pensarmos em juntas e ligamentos, não pense em um título, pense num serviço. Eu sou um membro do corpo de Cristo, que estou unido a esse outro membro do corpo de Cristo, por meio de uma junta, para juntos desempenharmos um serviço. Aí, quando lá um dia alguém se debruçou sobre esse texto e pensou assim,
como é que nós vamos promover esse correto ordenamento? Como é que nós vamos promover essa união entre os membros? Porque, irmãos, eu nasci na Assembleia de Deus, me converti no ambiente batista, e até os 30 anos, quase 30 anos, eu não tinha noção do que era junta e ligamento. Na minha cabeça é um conceito abstrato, subjetivo. Nós somos o corpo de Cristo e tem junta e ligamentos. Mas o que são juntas e ligamentos? Para que servem? Então foi necessário que homens tivessem da parte de Deus a graça de perceber que isso precisa ser transformado em uma coisa prática. Não pode ser uma coisa abstrata, subjetiva. Não é prático. No corpo humano, juntas e ligamentos não é prático? Não une os membros não trabalham apenas porque estão unidos? Pois bem, no corpo de Cristo vai ter que ser assim. Aí esses irmãos pensaram, lá pelos idos, sei lá, 1960, 70, essa ideia começou a amadurecer, de o corpo de Cristo unido por membros, por juntas e ligamentos, os membros do corpo unidos por juntas e ligamentos. Aí pensou-se assim, como é que uma junta funciona? O que são juntas no corpo humano? São ligações fortes e resistentes. Não é fácil arrancar o dedo daqui, eu já falei, é difícil arrancar. A ligação é forte e resistente para suportar o serviço. Como deve ser uma junta e ligamento do corpo de Cristo? Um relacionamento forte e resistente, comprometido. Não pode ser assim, a hora que quer. Há que haver um compromisso, para garantir que vai funcionar, para garantir que vai haver um serviço desempenhado ali. Ok, o primeiro conceito é esse, né? Mas e o que seriam então esses relacionamentos? Aí alguém pensou assim, bom, Jesus mandou fazer discípulos e mandou ensinar a guardar todas as coisas. E se lembre do que eu disse antes, isso é por toda a vida. Nunca vai chegar um momento que eu não precisarei mais aprender com ninguém a guardar todas as coisas. Então, por que não chamar esse relacionamento que é continuado, que segue pela vida toda, pode até mudar de um para outro, mas a vida inteira vai ter alguém ali, por que não chamarmos esse relacionamento de uma junta e ligamento do corpo de Cristo? Então, o discipulado, fazer discípulos, pode ser uma junta, pode ser uma maneira prática de unir dois membros entre si, onde um serviço é desempenhado. Vocês estão conseguindo entender a ideia? Aí se pensou assim, mas que outra junta se pode ter? Outra junta se pode ter não apenas ter alguém que é mais experiente, que é mais maduro, que tem mais conhecimento, ensinando o outro a guardar, em uma relação meio de pai e filho. Nós podemos ter outros relacionamentos que podem virar uma junta, unindo dois membros. Que relacionamento? Um relacionamento entre iguais. Pessoas com a mesma maturidade, com a mesma experiência, com a mesma graça e capacidade, um parecido, né? Juntos para servirem. Aí se pensou no cooperismo. Mas não está lá escrito na Bíblia o cooperismo. Não está escrito não, normalmente. Está escrito que o corpo tem que estar unido por juntas e ligamentos. Então nós temos que encontrar uma forma prática de unir esse corpo. Uma forma prática seria o discipulado, já ficou muito claro lá em Mateus 28. E essa relação entre iguais não é chamada de cooperismo, mas nós olhamos para a Bíblia toda, irmãos, desde a criação, e as Escrituras usam sempre a pluralidade. Disse Deus, façamos o homem. Deus é plural. Há uma trindade, é um mistério, mas é Pai, Filho e Espírito Santo. Os três estavam juntos. Isso não é um cooperismo entre eles? Aí vai lá em Eclesiastes e diz assim, é melhor serem dois do que um. Porque se cair, um levanta. Se enfrentar o inimigo, dois resistem melhor. Se trabalharem juntos, tem melhor ganho, melhor paga pelo seu trabalho. É melhor ser dois do que um. Se tiver com frio, um aquece o outro. Esse é o princípio ao longo das Escrituras. Aí chega Jesus com os discípulos. Aí Jesus manda os discípulos pregar o Evangelho, os autoriza, lhes dá autoridade para curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos. E mandou de quantos em quantos? 2 em 2.
Mas aí Jesus mandou os discípulos buscarem um burrinho que estava amarrado lá. Se desamarra o burrinho, traz aqui. Mandou quantos? Para desamarrar um burrinho? Para ser 2 homens, para desamarrar um filhote de jumento? Mas mandou 2. Prepara o cenáculo para a ceia. Mandou quantos? 2. Quando Paulo foi enviado de Antioquia para pregar o evangelho no mundo gentil, ele foi enviado sozinho? Ele e Barnabé, tinham 2. Quando ele e Barnabé tiveram dificuldades por causa de João Marcos, e Paulo não confiava em levar João Marcos com ele, que João Marcos tinha fugido. Nada que Paulo quebrou lá, João Marcos. E Barnabé, cheio de compaixão, queria recuperar João Marcos. E Paulo disse: eu não vou me arriscar mais com isso aí não. Na hora H ele foge e a gente fica lá sozinho. Não levo não, leva, não leva. Então tá bom, Paulo. Você segue para um lado, eu vou seguir com o João Marcos aqui. Aí seguiu Barnabé com João Marcos. E Paulo seguiu com quem? Com Silas. Não ficou sozinho. Pedro, quando foi lá, quando aquele lance lá em Atos 10, da casa de Cornélio, Pedro estava acompanhado de discípulos. Não estava sozinho. A Bíblia não concede, ou pelo menos não anima, andarmos por aí sozinhos. Então, quando alguém pensa em transformar um relacionamento entre iguais em uma junta no corpo de Cristo, em mais uma maneira, mais um recurso para unir 2 membros, para que esses membros trabalhem, isso é bíblico. Estar junto para trabalhar é bíblico. Aí, se queremos dar a isso a nota de uma junta, ou seja, um relacionamento comprometido, não casual, comprometido, por que não fazê-lo? Irmão, se qualquer pessoa encontrar alguma outra maneira de levar cada membro do corpo de Cristo a desempenhar o seu serviço, pode ser junto e ligamento. Não tem que ser do nosso modelo. O que estamos tentando fazer é encontrar uma expressão prática de não deixar junto e ligamento com uma coisa subjetiva, abstrata lá nas nuvens. Algo prático. E se pensou em discipulado e companheirismo. Mas se alguém descobriu outra maneira, tá bom, não tem problema nenhum. Funcionando. Por exemplo, imagine, alguém aqui já ouviu falar do G12? Não, ouvi falar. Imagine que essa estrutura, que esse modelo do grupo dos 12 garanta que todos os membros vão desempenhar o seu serviço. Tá bom, é junto e ligamento. Não tem problema nenhum. Não estamos brigando por um nome, por uma terminologia. Estamos nos esforçando para garantir que o corpo de Cristo funcione como corpo humano, que todos os membros estejam relacionados e funcionando. Não é visionistas que estão enfiando o goela abaixo de ninguém. E a igreja precisa crer nisso, entender que a igreja é um corpo. E que o corpo está vinculado, para o corpo trabalhar e funcionar, os seus membros precisam estar ligados, vinculados aos outros. E de que maneira faz isso? Bom, pensamos em 2 maneiras. Discipulado e companheirismo. Alguém quer pensar de outra maneira? Pode, desde que traga uma coisa prática. Porque se não for assim, irmãos, vamos ser aqueles macaquinhos que querem pegar banana e tomando surra dos outros. E aí, aqui é assim. Por que faz assim? Porque aqui é assim. Aqui não namora. O jovem que namora aqui tem o quê? Disciplina neles. Porque, a não ser, aqui é assim. Aqui não namora. Por quê? Não sei não. Aqui é assim. Aqui não tem recasamento. Recasou? Por quê? Porque aqui é assim. Aqui tem junto e ligamento, viu? Tem discipulado e companheirismo. Por quê? Porque assim, se não tiver... Não pode ser assim. Os santos têm que se mover com convicção, com a base bíblica, que lhes gere fé, para não recuar. Aqui tem um negócio de confessar pecados aos outros. E se não conversar? Por que tem que confessar? Porque a Bíblia manda. Por que tem que estar os membros unidos de maneira comprometida? Porque a Bíblia fala de junto e ligamento. E não pode ser subjetivo, tem que ser prático. E nós resolvemos fazer assim. Discipulado com companheirismo. Deu para entender, irmãos? Vocês querem dar uma respirada para gastar só mais 15 minutos falando da prática do discipulado? É?
Estão com medo de maltratar eles, gente. Sentadinho essa hora da noite, barriguinha forrada, dá sono. Eu falei no princípio que a ordem de Jesus é ensinar a guardar. Existem pelo menos 3 condições para que consigamos ensinar o discípulo a guardar todas as coisas. Primeira condição: se eu vou ensinar alguém a guardar, eu tenho que conhecer. Eu não posso ensinar o que eu não conheço. Então, os discipuladores precisam ser exigentes consigo mesmos. Isso não pode ser um serviço negligente que você faz do jeito que quer, a hora que quer e como quer. Pesa sobre nós, discipuladores, a tarefa gloriosa de ensinar um novo discípulo de Jesus, ensinar uma ovelha de Cristo a guardar todas as coisas que Jesus mandou. Então eu preciso conhecer que coisas são essas. E não é uma coisa sem fim, irmãos. Está lá nos 4 evangelhos. Todo discipulador tem a obrigação de conhecer bem os 4 evangelhos, de ler, de estudar, porque você foi posto para ensinar alguém a guardar aquelas coisas que Jesus ordenou. Como é que você vai ensinar a guardar se você não conhece? Então o discipulador não pode ser negligente, displicente, preguiçoso. É uma tarefa gloriosa ensinar alguém a guardar o que Jesus mandou. Então eu vou conhecer o que Jesus mandou. Então, cair para dentro do evangelho e ler os 4 relatos do evangelho e listar as ordens que Jesus deu. Me lembro que uma vez o irmão me disse assim, ligou para mim e disse assim, era de uma cidade, e ligou para mim, lá em Salvador, e disse: Vanjo, eu já passei a apostila 1, já passei a apostila 2, já passei a apostila 3, faço o que agora com o meu discípulo? Eu disse: aproveita que não tem mais apostila, ensina ele a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. As apostilas, irmãos, são instrumentos que apenas ajudam e nos orientam em nosso serviço. Mas a Igreja de Deus, ao longo dos séculos, já ensinava os discípulos a guardarem as coisas que Jesus ordenou sem nossas apostilas. As apostilas para mim são uma bênção enorme. Me orientaram, me deram foco, me deram recursos, instrumentos. As apostilas é como, mais ou menos assim, a Bíblia é uma despensa com tudo que é tipo de comida. As apostilas é um cardápio. Eu fui lá, para você é isso, para você é isso, para você é isso. É só um cardápio. Se torcer aquelas apostilinhas, só sai Bíblia. Está assim de textos bíblicos. Mas nós temos que entender que se não tivéssemos as apostilas, continuaria pesando sobre nós o dever de ensinar o discípulo a guardar todas as coisas. Então vamos lá para o Evangelho e ver o que Jesus ensinou. Eu queria sugerir a vocês que sublinhassem as ordens de Jesus. Eu pegasse um caderninho, vocês vão lendo no Novo Testamento, lá os relatos do Evangelho, com o caderninho na mão. Ou bloco de notas, quem gosta desses trem aqui, que eu não gosto, prefiro o papel. Primeira ordem de Jesus, volta lá. Segunda ordem, vai pegando os mandamentos, ou sublinha na Bíblia com uma cor específica, ou vai anotando. Você vai ver que é muita coisa. Não é sem fim. Mas é um pacote de bom tamanho. Então, primeira coisa, eu tenho que conhecer. Segunda coisa, eu tenho que praticar. Porque eu vou ensinar a guardar. Como é que eu vou ensinar a guardar uma coisa que eu não estou praticando? Aqui é importante ter cuidado, porque eu não estou dizendo que você tem que ser perfeito e praticar tudo para começar a ensinar alguém a guardar. Não é assim. Eu vou tentar dar um exemplo. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte: enquanto você ensina alguém a guardar, você vai adquirindo conhecimento. Considere o seguinte exemplo. A minha filha mais velha, quando o meu filho mais novo nasceu, minha filha mais velha tinha 12 anos. Então, quando meu filho fez 2 anos de idade, ela fez 14. Uma mocinha com 14 anos já faz muita coisa em casa. Já cuida da casa, ajuda a mamãe, coopera com a mãe. Já tem conversas importantes com os pais. Se os pais vão tomar uma decisão importante que envolve a família, uma moça de 14 anos já pode participar de parte da conversa.
Essa moça de 14 anos pode ensinar. Bom, ela não é uma mulher madura, ela não é uma mulher perfeita, tem muita coisa na vida dela que está em formação ainda, que ela vai aprender, que ela vai crescer, mas ela tem tudo o que um molequinho de 2 anos precisa. Ela poderia discipular aquele menino de 2 anos. Porque tudo que ele precisa aprender, ela sabe ensinar para ele. Mas a irmã dela, que é 1 ano e meio mesmo que ela, 1 ano e 9 meses, está muito perto dela. Já viu os defeitos dela, já viu as limitações dela, já tem necessidades parecidas com a dela. Ela não poderia discipular esta. Essa pode ser uma companheira dela, mas pode discipular o pequenino. Vocês estão entendendo? Ninguém precisa ser o supra-sumo da maturidade para começar a discipular, não. É ter o elementar. Está fundamentado, é fiel, vive em santidade, ama e guarda a doutrina, guarda aquilo que conhece. Converteu um novinho que não sabe nada, pode ensinar esse sim. Enquanto está formando este, você está sendo formado naquilo que você próprio precisa. Está entendendo? Tem homens a quem eu posso discipular. E tem homens que eu não posso discipular. Tem que ser meu companheiro, ou eles me discipulam. Há pastores que eu posso discipular, mas há pastores que eu não posso discipular. Estão do meu tamanho? Vocês estão entendendo? Ficou claro? Então não fica com complexo, eu não sei tudo ainda, não precisa saber tudo. Precisa praticar bem o que sabe. E ensinar o outro a chegando, que não sabe nada. Bom, então primeiro eu tenho que saber, segundo eu tenho que praticar. E terceiro, se a ideia de Jesus, se a ordem de Jesus é ensinar a guardar e não apenas ensinar a saber, qual a terceira coisa que eu tenho que fazer para ensinar alguém a guardar? Chamar para perto de mim. Eu tenho que relacionar. Aí juntem aí, para ilustrar esse terceiro ponto, Marcos 3,14 e 2 Timóteo 3, de 10 a 14. Que são evidências muito fortes de estar junto. Aprender a fazer, vendo o outro fazer. 2 Timóteo 3, de 10 a 14. Se alguém quiser procurar a referência exata, mas em Lucas 22, eu não estou lembrado do versículo, não sei se é 37, Jesus fala aos discípulos assim: vocês são aqueles que têm estado comigo nas minhas tentações. Jesus não falou isso para a multidão, não. Falou para os 12, ou para os 11, que Judas já não estava ali. Jesus tinha com aqueles discípulos um relacionamento tal que eles, inclusive, viram as tentações de Jesus. Eles viram as tribulações de Jesus. Estava perto bastante para isso. Vocês são aqueles que têm estado comigo nas minhas tribulações. Algumas versões dizem as minhas tentações. Alguém achou aí o versículo? É isso mesmo? Lucas 22, acho que é o verso 37. Alguém pode checar, por favor? Só para deixar a referência certinha aí anotada. Em João 15, se não me engano, é verso 15 e 16. Jesus diz assim: tudo que o Pai me deu, vos tenho dado a conhecer. É João 15, 15. Tudo que eu vi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Jesus não falou isso para todo mundo. Não falou isso para os 70. Falou para os 11 que estavam com ele, porque Judas aqui já tinha saído. Tudo quanto eu vi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Então aqueles discípulos são vinculados a nós temos o dever de dar a conhecer a eles tudo o que ouvimos, tudo que aprendemos, tudo. E isso exige relacionamento. Eu quis citar esse texto porque fica claro que Jesus disse isso não para todo mundo, disse para os 11 que estavam com ele. Então, se quisermos aplicar nós mesmos, nós precisamos dizer para aqueles a quem estamos discipulando: tudo que eu vi, eu tenho dado a conhecer a vocês. Vocês estão tão perto de mim que vocês conhecem minhas tentações e minhas tribulações.
é Paulo dizendo a Timóteo: tu, porém, tens seguido de perto meu ensino, fé, amor, procedimento, propósito, perseverança, seguido de perto. Então, quando pensarmos em fazer discípulos, temos essas duas referências na nossa mente. É uma junta, um relacionamento comprometido no corpo de Cristo, que está unindo o corpo de Cristo, unindo os membros entre si, e é um relacionamento onde eu vou ensinar essa pessoa que eu estou explorando a guardar todas as coisas que Jesus ensinou. Então, eu vou ensinar a guardar tudo que eu já sei, vou ser diligente para ensiná-lo a guardar. Lucas 22, 28. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Lucas 22, 28. E o outro, tudo que eu ouvi vos tenho dado para exercício. João 15, 15. Isso exige uma boa disposição nossa como discipuladores. Isso exige uma boa disposição dos discípulos em querer estar perto para aprenderem. Eu poderia contar uma série de histórias aqui, não vou fazer para não alongar muito a noite, de situações reais que eu vivi com discípulos, seja aqueles que vivi com discipulador e vivi com discípulos. Eu vou contar duas historinhas bem rápidas para vocês tentarem entender na prática o que é que eu estou dizendo. Que o fazer discípulos é mais do que uma reunião de estudo bíblico. Não sei quantos aqui são do tempo do Chacrinha. O Chacrinha foi assim o precursor desses programas de auditório que tem por aí. Eu me lembro que uma vez viajando com o Marcos, eu como discípulo dele, ficamos hospedados na casa de irmão no interior aí, na cidade, no interior da Bahia, que estavam começando a ouvir sobre o Evangelho do Reino e tal, etc. E fomos lá. Ele foi lá para dar cooperação, eu estava junto com um aprendiz. Uma coisa simples e boba. Nós vamos sentar na sala assim, televisão em frente, depois do almoço, a família foi se reunir ali, nós como hóspedes, sentamos junto com a família. Aí o cara vai lá, puf, liga a televisão. Está passando o quê? Programa do Chacrinha. Daqui a pouco começa a chacretes, com o shortinho cá em cima, com um buchezinho aqui, e bota a perna para um lado, bota a perna para o outro lado, e dança para cá, e remexe para lá. Aí Marco diz: olha, eu sou meio carnal, deixa eu levantar daqui, viu? Com licença. Eu disse: eu sou carnalzinho também. E vou atrás dele. O que quer uma pica de homem sentado no sofá vendo umas mulheres mal vestidas, botando a perna para o norte e para o sul? Mas é uma coisa simples. Mas a Bíblia diz: fugir da impureza, fugir da aparência do mal. Eu estava vendo meu explorador fazer isso, fui atrás dele. Não ter constrangimento de constranger a família da casa, se o ambiente não favorecia. Então, para não constranger os donos da casa e ficar exposto àquilo, não, isso aqui. Ele fica lá gaguejando, se explicando. Não vou ficar exposto àquilo. É algo simples. É Paulo dizendo a Timóteo: tu tens seguido de perto o meu procedimento. Um outro exemplo que aponta para a disposição do discipulador e a disposição do discípulo. Eu não era presbítero. Eu tenho contado a história muitas vezes, porque para mim é emblemático isso. Assim, é uma referência que ilustra bem isso. Não sei quantos aqui conhecem Salvador, mas naquele tempo eu morava no Lobato. Lobato é um subúrbio. Eu não tinha carro. A igreja se reunia lá na Escola Parque. Eu tinha que pegar 2 ônibus. De minha casa para o primeiro ponto de ônibus dava uns 300 metros. Ou mais. Aí soltavam lá na frente, pegavam os outros ônibus para ir para o bairro lá e andar mais um tanto. E naquele dia chovia muito. E eu estava com Gina e as 3 crianças. O Mateus não era nascido ainda, as 3 meninas. Jaiana, mais nova, devia ter 2 anos. Não tinha feito 3 anos ainda. E chovia torrencialmente.
E lá vamos nós com guarda-chuva, pegando 2 ônibus, com mochila nas costas, com sacola, com o menino pendurado no pescoço, e lá vai, embora, chega no encontro. Na hora de ir embora, Marcos diz assim: Vanjo, vamos ali comigo? Como é que a minha cabeça de discípulo processa isso? Eu pensei assim: se Marcos quisesse apenas companhia, ele teria dito assim: gente, eu vou ali em Feira de Santana, alguém quer ir comigo? Ele não disse isso. Disse: Vanjo, vem cá. Só. Ele quer que eu vá. Não fez um apelo a todo mundo. Aí minha cabeça de discípulo processa assim: é Jesus indo ao Monte da Transfiguração, Pedro, João e Tiago, vem cá vocês 3. Não disse: alguém quer ir comigo? Escolheu. O discipulador precisa eleger alguns em que ele quer investir mais, sobretudo os homens, na formação de obreiros. Jesus fez isso. Isso não é acepção de pessoas. Isso não é discriminação, isso não é panelinha, não. Jesus teve que escolher 12, porque ele não podia comunicar para 70 tudo o que ouviu do Pai. É impossível. Ele era homem, era limitado no tempo, no espaço. Jesus diz assim: não chegou minha hora, mas ele é o Pai da eternidade. Como assim não chegou minha hora? Ele estava sujeito a horas. Ele tinha cansaço. Ele precisava ter um número de homens em que ele pudesse depositar tudo. Se queremos formar obreiros, aqui falo mais aos homens, elejam aqueles homens que têm fome, sede, boa disposição, coração simples, são formáveis, são tocáveis, não são rabugentos, não são sensíveis, não são melindrosos. Você pode reclamar, você pode beliscar, você pode consolar, você pode conduzir. Então, quando o Marcos me chama, na minha cabeça é isso: ele quer me formar. Eu vou. Aí disse assim: mas Marcos, é o seguinte, eu vou levar a Gina em casa com as crianças, aí eu volto e a gente vai junto. Estava chovendo, gente. Eu não tinha carro. Eram 3 crianças. Uma de 6 anos, uma de 4 anos e uma de 2 anos. Ele disse: Vanjo, não vai dar tempo não. Se for lá no Lobato, você voltar, eu já estou em Feira de Santana. Ele disse: o que eu faço, o que eu faço? Aí viram para a minha santa sofredora: eu ando maltratando essa mulher demais, viu? Vocês têm que cuidar bem dela. Esse sofrimento é antigo, tadinho. Eu disse: esposa, será que você poderia ir no Lobato, levar as crianças sem mim, pegar 2 ônibus, bate de chuva, levando as sacolas que eu trouxe? 2 coisas aqui, irmãos. Primeiro, eu tinha um álibi perfeito para dizer para Marcos: Marcos, desculpe aí, não vai dar não, cara. Eu queria muito, mas está chovendo, eu estou com 3 crianças aqui, lá no Lobato. Desculpa aí, não vai dar não. E ele não iria me recriminar por isso, não iria me reprovar por isso. Segunda coisa, na hora de pedir algo assim para uma esposa, aqui também tem mais 2 coisas que você tem que levar em conta. Primeiro, uma esposa identificada com você no seu serviço e pronta a fazer sacrifício quando necessário. E outra coisa, você tem que ter depósito feito na vida dela. O saque é muito grande, o cheque é muito alto. Não pode bater sem fundo. Você tem que ter depósito na vida dela. E Gina sabe, e sabia e sabe, que isso não é a regra. A regra é o contrário. É eu, inclusive, botar o pé na lama para ela não pisar na lama, pisar no meu pé. Essa é a regra. O peso carrego eu. Só tem um colchão, eu durmo no chão. Só tem uma lã de umbigo, a parte do umbigo é dela, a outra parte é minha. O melhor para ela, o mais doce para ela, o mais fácil para ela. Ela sabe disso. Mas naquela circunstância, que era algo raro, eu faço o pedido, encontro uma mulher que tem um depósito feito, encontro uma mulher que se identifica comigo, que entende que foi posta como auxiliadora para cooperar com algo que Deus queria fazer comigo, e ela me ajuda. Eu disse: tá bom, pode ir. Pode ir que eu me vire, eu dou conta. Eu não tinha sequer dinheiro para pagar um táxi para ela. Tem que ir de ônibus mesmo. E ela foi. Eu fui almoçar na casa de alguém mais perto ali. Aí Marcos me liga e diz: Vanjo,
não vai dar não, rapaz, me desculpe, por favor, me desculpe, mas o carro está cheio. Eu estou indo de carona, não estou indo no meu carro, eu vou de carona. Eu achei que dava, mas não dava, está lotado o carro. Eu disse, Sr. Marcos, é o seguinte, minha mulher já foi na chuva, agora eu vou com você. Não tem, eu vou com você. Se eu pegar um ônibus na rodoviária e for para a Feira de Santana, você me pega lá? Se pega, então eu vou fazer isso. O que é que eu faço? Passo na casa de um discípulo. Eu era um líder, ele também era um líder, e eu estava formando um líder. Eu disse, Vado, vamos ali comigo? Marcos me chamou em Feira de Santana, eu estou chamando você. Vamos lá? Eu disse, vamos. É o Vado? É Vado, é Seu parente. Seu quase compadre aí. E levamos nós. Gente, nós levamos mais tempo para chegar na rodoviária do que da rodoviária para a Feira de Santana. Tal o congestionamento e a cidade tomada de água. Chegamos de feira às 6 da tarde. Marcos foi nos buscar na rodoviária. E fomos ao encontro. Eu nem sabia o que era. Quando chegou lá, o que é? A disciplina de um presbítero. Estava lá Mário Marcos procedendo à disciplina de um presbítero. Você tem lá no último banco, eu invado lá de... Irmãos, são coisas que não se ensina em uma apostila. E nem se ensina em uma pregação. Ou você está perto para ver, de toda forma, o procedimento deles, a atitude deles, o conteúdo do comunicado, a forma como é comunicado, como trata com a família do presbítero, como trata com ele, com os discípulos, uma comoção que deu lá na hora, como é que eles administraram aquilo. Se eu não estou perto para ver, eu não vejo. É simples assim. E para ver o que eu tenho que fazer, há um preço a ser pago, se eu quero ser formado. Então é necessário que os discípulos tenham essa disposição de quererem ser formados. Não ficar fazendo beicinho, não ficar complicando, dificultando. Quem está te formando, te chama, se esforce para ir. Para receber o que Deus tem para você. Ou você não quer aprender a guardar tudo que Jesus ordenou? Há um discípulo lá em Salvador, hoje é um presbítero, e é um discípulo vinculado comigo há mais de 30 anos, 35 anos. O apelido dele é Chiclete. Por que Chiclete? Onde eu estou, ele cola. Até hoje. É um presbítero, gente. Já formou vários líderes. Mas onde eu estou, ele cola. E assim, desde 91, quando começamos a andar juntos. Estava lá na praça, a igreja reunida lá, no posto e tal. Aí terminava tudo, a gente conversava com um, conversava com o outro. Eu estou ali conversando com alguém, ele encostava e dizia assim, Vanjo, me cabe aí? Se eu, não, Davi, agora não, porque aqui é meio sensível. Tá, ok, ele ia sair, ia pregar para um, ia dar gancho ali, ia dar com o outro. Eu me desvencilhava desse, ia conversar com outra pessoa, ele chegava e dizia, me cabe aí, cabe, fica aqui. E foi assim a vida inteira até hoje. É um coração de aprendiz que nós nunca podemos perder. Nós vamos passar a vida aprendendo. Mas eu tenho que me apresentar como discípulo. Um outro exemplo, teu irmão que hoje está aqui em Serra Grande, Reginaldo, queridíssimo, desde 1988, quando eu conheci Regis. Lá pelos idos de 1990, 90 exatamente. Essa minha filhinha que Gina carregou no colete, disse há 2 anos, nessa história que eu contei antes de Marcos. Ela estava... Bom, eu estava em minha casa, era um sábado à tarde. Reginaldo trabalhava de segunda a sexta. Eu era casado, ele era solteiro. Eu tinha 30 anos, ele tinha 20 anos. E ele foi para minha casa fazer o quê? Estar comigo. Não tinha reunião, não tinha problema para tratar, não tinha um conselho para dar, nada. Ele queria estar comigo na minha casa. Me ver funcionar. Eu estou lá, inclusive, era tão informal, que eu estava lá no espaço que nós tínhamos, fazendo minha ginastazinha lá, fazendo meus abdominais, né, para a barriga não chegar onde chegou. Eu estava malhando em casa, e o Reginaldo ali de papo comigo, conversando. Aí minha filhinha se acidenta. Brincando na porta da vizinha, era uma ruazinha assim, era um meio beco lá. Na porta da vizinha tinha um copo de vidro no batentezinho, quebrado.
Ela sentou e põe a mãozinha no copo, seccionou a artéria da mão esquerda, uma das artérias. Ela quase morre de hemorragia. O discípulo está ali, fazendo que nada, estava ali para estar comigo. Chamou 12 para estarem com ele. Aquele homem iria se casar. Ele precisava conviver com um homem casado na casa dele, informalmente, naturalmente, sem reunião, sem informalidade, sem nada. Está ali para estar ali. Como é que o explorador se move na hora dessa? É a vida acontecendo, o discípulo vendo, porque anda com você. Eu sei que hoje é difícil, irmãos, na nossa vida corrida, promover isso. Não tem uma fórmula mágica, não tem aqui um passo a passo para dizer a vocês, faça assim, 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 assim. Mas se você tiver no coração bem assentado, que você está para ensinar a guardar, e que para ensinar a guardar você tem que relacionar, você vai buscar formas, você vai orar a Deus, você vai buscar oportunidades. Outra vez, esse mesmo Reginaldo está na minha casa, de novo no sábado à tarde. Aí eu já estava com 36 anos, ele com 26, ainda solteiro, santo, puro. Vai lá para cá fazer o quê? Está comigo. Com minha família. Está lá na sala conversando, informalmente. O telefone liga daqui de Jiqué. O irmão me diz, Vanjo, você tem que vir para aqui agora. Uma carreta passou por cima de um carro que estava com 6 discípulos. Morreu todo mundo. 2 deles eram seus irmãos, Lando e Éder, estavam no carro. Eu estou aqui, o discípulo está sentado aí. A notícia foi dada assim. Eu faço o quê? Não é coisa programada. Tu, porém, tem que seguir de perto. Meu ensino, procedimento, fé, propósito. É simplesmente. O que é que a Bíblia diz sobre isso? Seu coração bem firmado não se atemoriza de más notícias. Tem que aguentar o tranco. Eu disse para aprender como é que se aguenta o tranco. Você foi um bom exemplo, que você chegou ainda no cemitério e você deu uma palavra lá. Você estava lá? E até hoje eu me lembro dessa palavra, desse dia. Pois é. Que eu estava lá. É a vida acontecendo, são tragédias, são situações reais. É ensinar a guardar, não é ensinar a saber um conceito, uma teologia. Não é ser sabidão que abre a Bíblia para lá e para cá. Eu sei vive desse negócio tudo aí. Esses exemplos, irmãos, citei, desculpe ter avançado tanto, já são 15 para as 10, eu vou encerrar de verdade agora, tá? É só para dizer assim, não é um faz de conta. Não é invencionice. É um esforço consciente de cumprir a ordem de Jesus. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando, ensinando a guardar tudo que eu desordenei, que eu vou ser ordenado. Aí a igreja começa a crescer, então começa a estruturar. Aí surge toda essa estrutura que existe hoje. Que nos esforçamos para copiar o mais possível o que conseguimos enxergar no Novo Testamento. Conseguimos enxergar em Atos, conseguimos enxergar nas cartas apostólicas, nos esforçamos para imitar isso. Conseguimos? Acho que ainda não. Mas é com toda a sinceridade e integridade que nos empenhamos para fazer conforme está aqui nesse modelo. Então, juntos e ligamentos está dentro dessa perspectiva. Fazer discípulos é dentro dessa perspectiva. Então eu olho para a igreja Baitaba e tenho esperança e expectativa em Deus. Que Deus aqui multiplique muito a vida de Cristo. Que vocês frutifiquem abundantemente, que muitos sejam alcançados. Quem pregar o Evangelho deixou de pregar, volte a pregar. Quem servia e esmoreceu, deixou de servir, volte a servir. Com toda a confiança e definição de que Deus se move conosco nisso. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. É por meio do corpo que a cabeça se manifesta. Deus nos abençoe. Amém. Graças a Deus.